Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live onde a gente vai estar trabalhando aqui sobre a alfabetização, como destravar a alfabetização aí das nossas crianças, daquelas crianças que têm algum tipo de dificuldade, que têm transtornos, e hoje a gente vai falar sobre a alfabetização na prática, quando a psicomotricidade ela é mais importante aí que o lápis. Então, o objetivo dessa live é para a gente discorrer aí a importância do movimento, discorrer a importância da psicomotricidade nesse processo aí de alfabetização. Então, eu sou Cláudia Moura, se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta ABA. E o meu foco é trabalhar e desenvolver, destravar a alfabetização aí das nossas crianças, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, pode colocando aí que a gente vai responder ao decorrer aí desse nosso momento para trabalhar sobre a alfabetização. Então, entrando no nosso tema de hoje, quando que a psicomotricidade aí, ela é mais importante que o lápis? Vocês já devem ter tido aquela criança que parece que tem preguiça. Já recebi muito no atendimento clínico os pais falarem isso, ou em conversa na escola, aquele relato daquela criança que tem preguiça de escrever, que não consegue copiar da lousa, que é uma criança inteligente, mas não consegue fazer uma cópia, não consegue situar ali no caderno, não consegue ter o desenvolvimento esperado. E muitas vezes a gente pensa que o desafio ali daquela criança está na cognição, está na mente. E a gente pode estar errado nisso, tá? A dificuldade dessa criança pode estar no corpo e não na cognição dela. Então, a psicomotricidade, ela é muito importante no desenvolvimento aí das nossas crianças, no desenvolvimento da leitura e da alfabetização também. Então, a psicomotricidade, ela é a base, ela é o corpo ali em movimento. A primeira parte aí, quando a gente fala psicomotricidade, o psi, ele vem aí das emoções também. Então, quem já me acompanha aqui há mais tempo, já deve ter ouvido eu falar que a emoção, a afetividade, ela faz parte da aprendizagem. Então, se você é professor, se você é psicopedagogo, neuropsicopedagogo, não criar um vínculo afetivo com a sua criança, a criança ela vai ter mais dificuldade no processo de aprendizagem. Então, a criança, o adolescente, eles precisam de ter esse vínculo afetivo. E aí, essa parte do psi aí, da psicomotricidade. O co, ele vem do cognitivo, O que é o cognitivo? É a nossa mente, é o receber essas informações, é reformular, e dar respostas aí nesse processo de aprendizagem. O motri, que vem da motricidade mesmo, do movimento, o corpo em movimento. O corpo fala também, Então, é movimentar o corpo. E o finalzinho ali, que é o idade, que a gente trabalha a psicomotricidade desde o nascimento aí até o final da vida. Então, em todas as etapas da vida, nós devemos trabalhar a psicomotricidade. E o ser humano está em desenvolvimento também em todas as etapas da vida. A gente não para de aprender quando é adulto, quando é idoso. A gente tem que estar sempre aprendendo. Enquanto a gente está vivo, a gente está nesse processo de aprendizagem. E a psicomotricidade, ela faz uma diferença muito grande no desenvolvimento aí das crianças. Nós temos habilidades que elas são preditoras da alfabetização. São habilidades que a criança ela vai consolidar aí habilidades cognitivas, Igual a gente tem aqui as funções executivas. Então, o treino dessas funções através do movimento, ele tem uma resposta significativa. E quando a gente trabalha com a criança desde o nascimento ali, as questões motoras, então a criança que conseguiu engatinhar, a criança que conseguiu
caminhar no tempo certo, que conseguiu pegar as coisas no momento adequado. Então, todos esses estímulos, desde a criança lá pequenininha, eles vão influenciar o desenvolvimento dessa criança e lá na alfabetização também. Então, nós temos habilidades que a criança ela precisa consolidar essa habilidade para que ela receba essa alfabetização aí de uma maneira assertiva, né? Mas por que isso? O processo de alfabetização, ele não é um processo nato do ser humano. O que isso quer dizer? Que a gente não vai aprender ali sozinho, né? Então, a criança, por exemplo, a fala já é nato do ser humano. Então, se ela estiver perto ali de pessoas que estão falando, ela vai falar. E a leitura e a escrita não. A gente pode conviver com leitores, mas se alguém não parar e ensinar uma criança, então não tem esse processo de alfabetização, não tem essa resposta. Por isso que a gente vai preparar essa cognição, preparar o cérebro com essas habilidades para que ele seja capaz de estruturar, ele seja capaz de consolidar esse processo aí de leitura da alfabetização, né? Leitura e escrita. E a motricidade, ela tem uma parte fundamental nisso daí. Então, quando a gente vê, né? Às vezes eu já vi professores que fazem isso, trabalham tudo certinho ali com a criança, lá na educação infantil, lá no berçário, e não tem a noção da dimensão do que eles estão desenvolvendo naquela criança. E tudo que a gente trabalha lá na educação infantil, né? Você já deve ter ouvido falar assim, a educação infantil só brinca. É através desse brincar, é através desse movimento que a gente está estimulando a nossa criança aí de uma maneira correta. Então, a criança ela vai precisar aí de ter equilíbrio, né? Então, quando a gente não tem equilíbrio, o que acontece com a gente? A gente cai, a gente se machuca, a gente esbarra em alguma coisa. Então, a criança ela precisa consolidar o equilíbrio, ela precisa consolidar a coordenação motora ampla. O que é isso? Aquela criança que ela vai precisar de correr, ela vai ter que conseguir pular, ela vai precisar ter o equilíbrio aí para andar em uma linha reta, para conseguir pular corda. Então, tudo isso aí a gente vai trabalhar com a criança através de jogos e de brincadeira. O que mais que está dentro da psicomotricidade? O tônus muscular, tá? Então, eu dei o exemplo aqui para vocês, né, da criança aí que parece que é preguiçosa. Até coloquei aqui. Não consegue copiar do quadro. Quando a criança ela não consegue copiar do quadro, ela está tendo uma dificuldade ali motora também. É o que a gente fala, o psico também, o psicomotor, o visomotor, o visual. Então, a criança, a gente tem a cognição e a gente tem nossos espaços, as nossas habilidades motoras. Então, para copiar do quadro, eu tenho uma ligação entre as informações, né, da visão, que é o que a gente fala olho-mão. Então, o cérebro recebe a informação pela visão e aí a gente vai copiar aquilo dali que vai outra informação para a mão. Então, tem todo um treino também para a gente fazer para a criança ela conseguir ler o que está no quadro, ela conseguir não se perder ali, dela baixar as vistas e quando voltar ela não se perder em que linha que ela estava, dela conseguir copiar na linha adequada no caderno. Então, tudo isso aí a gente desenvolve na motricidade dessa criança. Então, aqueles aspectos que são fundamentais aí, que a gente coloca lá no início, que é o quê? A criança, ela precisa saber que a gente escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, o nosso olhar vai de cima para baixo, da esquerda para a direita, e a mão também na hora de copiar. E você já deve ter visto, quem aí já viu aquela criança que pula folha na hora de copiar, né? Então, aquela criança que ela não escreve no verso da folha, ou aquela que não sabe a distância da margem, ela começa a escrever no meio do caderno, que ela salta um tanto de linha, não tem aquela organização. Isso tudo aí é uma falta de consolidação na psicomotricidade dessa criança. Essa criança
ela vai precisar de consolidar essas habilidades motoras. E aí vem, por que a gente fala que vem antes do lápis, né? Porque a motricidade, ela é o corpo e movimento. E por isso que muitos alunos, eles só conseguem aprender a ler e escrever depois que essa base psicomotora, ela está consolidada. E isso daí é o que quando eu falo assim, a gente tem que começa a trabalhar a alfabetização lá na educação infantil. A parte principal da alfabetização na educação infantil é essa consolidação dessas habilidades neuropsicomotoras aí, elas são base para a alfabetização. E ela é fundamental nesse processo. Então, na nossa visão mais comum do dia a dia, a gente vai trabalhar com a criança a alfabetização, a criança apresentou algum tipo de atraso, algo que tenha indícios aí, características de algum transtorno, a gente começa a focar ali o quê? Na cognição e na escrita, no lápis. A criança já pegar no lápis, a criança já ir direto para as letras. Então, quando a criança apresenta dificuldade, a gente intensifica o mesmo processo, né? Já pensando na cognição dessa criança, já pensando na escrita. E muitas das vezes, a maioria das crianças que eu recebo aqui, a gente precisa de voltar e trabalhar a motricidade dessa criança, essas habilidades. Então, quando a criança ela não tem tônus muscular adequado, ela tem dificuldade de pegar no lápis. Ela não vai, ou aquela criança que segura ou muito fraco ou muito forte, não consegue escrever por muito tempo, ela vai ter uma dificuldade maior. Vocês já viram aquelas crianças que têm o costume de sentar com os pezinhos virados assim para trás, que a gente fala que é sentar em W? Então, uma das características assim, a gente vê e fala, é algo tranquilo, ele faz isso só de vez em quando. Mas essa mania, digamos assim, que eles têm de sentar em W, isso daí atrapalha a questão do equilíbrio, tá? Então, em muitas ocasiões, essa criança ela tem uma dificuldade no equilíbrio, porque para a gente ter a postura de sentar numa cadeira, de permanecer, de escrever, a gente tem que ter o equilíbrio também do nosso corpo. E quando a criança ela senta em W, pode indicar uma fraqueza aí nesse equilíbrio e ela precisa de mais apoio para ela se manter estável, tá? Então, a gente precisa fazer essa análise aí com a criança. Se ela está sentando... se ela está sentando em W, se ela tem uma dificuldade aí, desculpa, perdi aqui, uma dificuldade no equilíbrio, isso. Então, geralmente ela pode querer sentar em W, tá? Então, é algo para a gente ficar atento. Não significa que toda criança que fez isso uma vez, ela vai ter essa dificuldade, mas é algo para a gente ficar atento aí, né, no nosso dia a dia, tanto no espaço clínico quanto em sala de aula, tá? E não, a gente precisa de entender que o nosso corpo, ele é um instrumento de aprendizagem. Então, a gente vai precisar de trabalhar com esse movimento, tá? E aí, a gente vai trabalhar isso só na sala de aula? Não, a gente vai ter que explorar, né, os momentos que a gente tem. Momentos fora de sala de aula, as escolas que têm um professor para educação física, né? Ter essa parceria com o professor para saber também orientar como que a gente vai desenvolver tal habilidade nessa criança. O que essa criança está precisando, né? Para ela se desenvolver. Qual habilidade ela não consolidou? Então, crianças, igual eu falei do caderno, que ela não tem orientação, são aquelas crianças que não têm orientação temporal e orientação espacial. Então, aquela criança que não tem noção de tempo. Sabe aquela criança que a gente fala, que ela vai falar assim, eu vim para a escola amanhã. É aquela criança que não tem noção de semana, de quantos dias tem uma semana, de se situar ali mesmo no tempo, né? Que eu vou para a escola de manhã, à tarde tem outra coisa. Então, assim, situar nessas pequenas coisas que pra gente é simples, mas que a criança ela ainda está em fase de aprendizagem. E para ela é importante isso daí, porque isso faz parte da alfabetização também.
E é importante, por exemplo, a noção espacial, né? A criança saber o que é dentro, o que é fora, em cima, embaixo, a lateralidade, que não é só direita e esquerda, tem mais coisas aí para a gente explorar, né? Que é a lateralidade do corpo todo. Então, tem muitas outras coisas para ser trabalhado, né? Todos esses conceitos aí de grande, de pequeno, de maior, de menor, todos eles vão fazer a diferença aí no processo de alfabetização das nossas crianças. E outro aspecto importante é a questão do corpo, né? A consciência corporal. Então, a criança ela tem que se situar no meio, no ambiente, no tempo. Ela tem que ter noção corporal também, dominar as partes do corpo, ter a noção da dominância, né? Então, a gente encontra crianças aí que a mão dominante é a direita e a perna dominante é a esquerda. Então, a gente tem uma lateralidade aí que está cruzada. Vai impedir essa criança de aprender? Não vai impedir, mas ela vai ter uma dificuldade maior. E o nosso papel é o quê? A gente entender esse processo para que essa criança ela aprenda de uma maneira fluente, ela tenha uma facilidade maior no processo de aprendizagem. E quando a gente vai ver isso, por exemplo, quando a gente ouve, né? Depois da pandemia teve muitos casos assim, muitos casos de transtorno, disso, de aquilo, mas aí vem em contrapartida também a questão da falta de movimento dessas crianças. Então, sempre que eu trabalho com as crianças na clínica, uma das principais orientações, aí dependendo do caso, né, é atividades de movimento. Então, a criança ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa jogar uma bola, ela precisa andar de bicicleta. Então, o movimento ele vai tanto estruturar o corpo como estruturar a mente, a cognição. Então, a inteligência ela é diferente de cognição. A cognição, a gente vai aprimorando ela através dos estímulos, e isso que a gente faz com as nossas crianças. Então, quanto mais a gente faz o estímulo, né, estimula aí a parte psicomotora, estimula a linguagem, estimula outras características aí da criança, outras habilidades, a gente está trabalhando a cognição. E aí fica mais fácil ali da criança também ter essa aprendizagem, tá? Então, a criança, ela precisa organizar o próprio corpo no espaço, dominar lateralidade, equilíbrio, coordenação motora, ritmo, que é muito importante, antes mesmo de começar a formar as letras, antes dela começar a fazer os primeiros traçados. Então, esse movimento, ele vem lá desde eles pequenininhos, mas no processo de alfabetização, a gente não pode tirar essa parte do movimento. Eles continuam precisando desse movimento, e uns mais que os outros. Então, aquele processo de brincar, de levar a criança lá para fora, de fazer circuitos com a criança é muito importante. Os circuitos ajudam muito na consolidação dessas habilidades, tá? Eu separei aqui algumas situações que a gente encontra no dia a dia na escola, na sala de aula, para a gente estar decorrendo aqui, tá? Então, crianças, por exemplo, que invertem letras como o B e o D, isso aí é uma característica também, que não só desses fonemas, né, mas de outros, que é o que a gente fala também de escrita espelhada, né? O B e o D, eles são o inverso. Então, isso daí pode ser uma questão motora também, tá? Então, por isso que a gente vai fazer uma avaliação quando a criança apresenta algumas características, que pode ser questões somente psicomotoras. O aluno que não respeita a linha do caderno. Então, aquele aluno que começa a escrever aqui, escreve lá em cima. O que eu já falei, que começa da metade do caderno, que salta folhas, que não tem noção, que tem que dar uma sequência. A criança que tem um traçado muito fraco,
né? Ou muito forte, aquela criança que não consegue escrever por muito tempo, que fala que a mão dói. Então, é questão de tonicidade. Às vezes não é nem a questão da coordenação motora. Às vezes a gente vai olhar, a criança ela tem uma pega do lápis adequada, mas aí vem só a questão do tônus muscular, que é o que é o tônus? A força que essa criança coloca ali no lápis para escrever. Se escreve forte demais ou escreve fraco demais. Então, crianças, por exemplo, que têm síndrome de Down, é muito comum elas terem o que a gente chama de hipotonia, que é o quê? Um baixo tônus muscular. E essa musculatura, esse baixo tônus muscular, ele atrapalha até mesmo na fala. Então, quando a gente está aqui falando, são diversos músculos no nosso rosto que estão se movimentando para falar. Então, aquela criança que tem uma dificuldade para falar, que baba muitas vezes na hora de falar, que ela pode ter uma hipotonia, né? Que é o que a gente fala aqui, que é a apraxia. E atrapalha também, com certeza, a questão da escrita, né? De toda essa organização e essa orientação no processo de letramento dela, de alfabetização, tá? Dificuldade em copiar do quadro, que não é falta de atenção, é desorganização visoespacial. É a coordenação visomotora, que é o que eu falei para vocês, que é o olho, mão. Então, isso aí é uma coordenação motora também, visomotor, que a gente chama. E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer trabalhos para estimular essa habilidade aí na criança. E como que eu faço, gente? É muito comum isso, tá? Essa habilidade visomotora da criança. Então, geralmente, quando a criança vem pra gente no espaço clínico, a gente faz a avaliação para ver se essa habilidade da criança está alterada ou não. E faz as intervenções e passa orientações para os professores também. Então, muitos joguinhos, por exemplo, eu gosto muito do Tangram. O Tangram, ele trabalha essa questão visomotor, porque ele vai analisar as formas, ele vai ver, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é o Tangram, gente, é aquele joguinho, o meu não tá aqui, porque eu não tô na clínica, mas que tem as peças geométricas, né, que formam os desenhos. Então, tem a base, né, mostra os cartõezinhos, assim, que tem o desenho com todas as formas geométricas, e a criança, ela vai olhar as formas, ela vai ter que analisar o tamanho das formas, associar cores ou não, e fazer a mesma figura. Então, isso daí ela tá olhando, ela tá espelhando, e ela vai ter que fazer igual. Então, é um exercício muito bom para fazer trabalhar essa parte visomotora também. Um quebra-cabeça, dependendo de qual que vai ser o consigna que a gente dá, do tamanho do quebra-cabeça e se ele tem a parte lá para ele visualizar, a gente consegue também trabalhar o visomotor, entre outras atividades, tá? Aquelas atividades que a gente trabalha que tem o desenho da figura, que é só metade do desenho, e a criança tem que completar do outro lado igual, também a gente consegue trabalhar essa habilidade, tá? Então, tem diversas atividades que a gente consegue trabalhar com a criança, tanto na sala de aula, quanto no espaço clínico, para consolidar essa habilidade, tá? Então, assim, o cérebro, ele aprende a partir do movimento e da ação. A região motora do cérebro se ativa nas etapas iniciais da alfabetização. Então, é nessa parte motora... Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui, gente. Então, nessa parte motora, no processo de alfabetização, ela é acionada e por isso que tem uma ligação muito grande aí. Então, o sistema sensório-motor, ele precisa estar maduro para que o córtex pré-frontal, que é o responsável aí pela leitura e pela escrita, funcione com eficiência. Então, esse sistema sensório-motor, ele vai ser ativado aí também por essas questões do movimento. Por isso que é tão importante, tá? Então, quando a gente vai para a alfabetização, antes da gente ensinar a letra, ensinar mesmo ali o alfabeto, né? Que o nosso sistema é em cima do alfabeto,
a gente precisa analisar todas essas outras questões também. Então, eu já tive muita resistência com alguns professores de falar assim, eu estou atrasado porque eu tenho que dar o conteúdo e eu não posso ficar voltando nas habilidades psicomotoras. E o ideal é que a gente faça em conjunto, né? Quando a criança está lá no primeiro ano, por exemplo, que é a base mesmo que tem que sair alfabetizada, né? Que inicia no segundo período, os professores não têm medo de voltar e a criança ficar atrasada, a turma ficar atrasada. Só que se a gente não voltar, a criança ela não vai evoluir. Ela pode até começar a aprender ali as primeiras palavrinhas, mas vai chegar um determinado tempo que ela trava. Então aquelas crianças que começam, que fazem o segundo período bem, fazem o primeiro ano bem e chega no segundo ano ela trava, ela não evolui, então tem alguma habilidade neuropsicomotora dessa criança lá atrás que não foi consolidada e ela só vai evoluir quando a gente retornar lá atrás e trabalhar essa habilidade. Então, as habilidades psicomotoras no processo de alfabetização, eu oriento, eu gosto de trabalhar trabalhando sempre. Tá? Então, eu não vou pegar assim uma aula inteira e trabalhar a aula inteira de psicomotricidade, mas eu posso separar ali 10, 15, 20 minutinhos todos os dias e trabalhar uma habilidade ali com as crianças. E isso serve tanto para a psicomotricidade quanto para a consciência fonológica, que é outra base importantíssima aí no processo de alfabetização. E ao contrário do que muitos pensam, a consciência fonológica ela tem que ser trabalhada bem antes da inserção aí da escrita. Então, é os fonemas, é o conhecimento dos fonemas, é a identificação, é a análise da criança da fala. E esse processo ele é bem antes aí do processo mesmo, do processo de alfabetização mais sistemático, tá? Então, vale a pena a gente trabalhar todos os dias aí com as nossas crianças. É importante a gente conseguir colocar essas habilidades aí, essas intervenções dentro do nosso plano de aula para trabalhar com todas as crianças, tá? Então, hoje a gente tem um percentual de crianças muito grande com dificuldade aí na alfabetização e a maioria delas não tem transtorno, né? Então elas vão ter só essas dificuldades, habilidades não consolidadas e quando é isso não adianta a aula particular, tá? O que a criança precisa é de atividades de movimento, que ela se movimente, que ela tenha consciência do próprio corpo, que ela consiga trabalhar a motricidade, a tonicidade adequadamente. E tem atividades que a gente faz em sala de aula que vai trabalhar essas habilidades aí das nossas crianças, tá? Dentro da avaliação da clínica, né? Não sei se tem alguém que é psicopedagoga, isso aí faz parte da nossa análise, faz parte do processo de avaliação. Então, é extremamente importante. A gente sempre trabalha a questão da psicomotricidade. E dentro do nosso processo clínico, é feito essa análise junto com todas as outras, né, cognitivas, sociais, de linguagem, e é para a gente conseguir trabalhar e ver qual que é a necessidade real de cada criança. E o que acontece hoje, gente? Na nossa realidade, nos anos atrás, né, vou falar que na minha época, né, de criança, a realidade era bem diferente. Eu não sei a idade de vocês que estão aqui, mas as crianças tinham mais liberdade de, por exemplo, brincar na rua, né? As famílias eram mais numerosas, então os filhos tinham irmãos, brincavam em casa, eles não passavam o dia todo fora, então ficava o quê? Uma parte do dia em casa, então tinha aquela parte de correr na rua, de soltar pipa, de subir em árvore, de jogar vários jogos, né? E tudo isso aí ia consolidando essas habilidades psicomotoras naturalmente. Então, por que muitas vezes falam assim, antigamente não tinha crianças, esse tanto de criança aí com dificuldade. Antigamente não era assim. Então, a vida antigamente, né? Antigamente era diferente mesmo. Então, hoje em dia, a realidade é outra. Então, as crianças
a maioria elas são filho único ou tem um irmão só. As crianças passam o dia todo na escola ou na creche. Elas chegam em casa, elas não têm tempo, elas não podem, na verdade, hoje ter essa questão de brincar na rua, né? Hoje em dia é muito mais perigoso. Então a criança ela não tem todo esse movimento, toda essa questão social que a gente tinha. Então as ruas eram cheias de criança, aquele monte de criança que juntava e ia brincar. Hoje em dia não se pode mais fazer isso. E o que acontece? A criança ela vai ter essa prática motora na escola. Ou aquelas que vão fazem uma aula de algum esporte, fora, só assim que elas vão desenvolver a psicomotricidade. E muitas vezes não vai ser o suficiente. Então a criança ela vai para a escola, a primeira coisa que a gente, me coloca também como professor, que quer o quê? Que a criança fique sentadinha ali para absorver o conteúdo. E a criança sentada, a criança ali pequenininha, de 2, 3 aninhos, 4 anos, ela precisa muito desse movimento. E quando a gente não trabalha esse movimento, não estende isso, ela vai ter dificuldades lá na frente. Então, tem um atraso muito grande. As crianças de hoje têm uma dificuldade muito grande motora, tem dificuldade de consolidar, a questão do tônus, do equilíbrio, da coordenação motora, por falta desse movimento na intensidade adequada, e no momento certo ali da vida dessa criança. Então, para a gente desenvolver essa criança na alfabetização, essa psicomotricidade, ela precisa ser trabalhada aí diariamente com essa criança. Então, a gente vai precisar de ter o quê? O nosso olhar avaliativo também, O que eu vou avaliar? As questões psicomotoras dessa criança estão adequadas? E aí a gente vai vir através de quê? Da queixa, Que foi o que eu falei para vocês. Qual que é a queixa? Não consegue copiar do quadro, não consegue traçar ou não gosta. Você já viu aquela criança que fala assim, eu não gosto de escrever, eu não quero escrever. Isso é porque é algo muito difícil para aquela criança. Então não é uma birra, não é simplesmente não quero porque não quero. Sempre vai ter alguma coisa por trás. Aquela criança que fala que não gosta de estudar, que não gosta de ir para a escola, tem um motivo, Então tem algo incomodando ela nesse momento, tá? Então, por isso que a gente precisa ficar atento na queixa e aí a gente começar a investigar após essa queixa o que a gente vai fazer aí para esse desenvolvimento, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem... Aqui do psicopedagogo, eu já falei. Algumas sugestões aqui, psicomotoras que podem ser usadas aí em sala de aula, que eu separei aqui para vocês. Caminhar na linha, pular com ritmo, lançar e pegar bolas, Então, esse trabalho de jogar, de pegar, de aparar ali, de segurar, de jogar com a mão, a gente consegue trabalhar também a motricidade aí dessa criança. Desenhar figuras grandes no chão, com o corpo, desenhar o formato do próprio corpo também. Você lembra, antes a gente tinha aquela atividade de trabalhar o corpo humano, a gente desenhava a criança, o próprio corpo ali, e ia trabalhando as questões do corpo humano. Então, de preferência, atividades que a criança ela vai fazer junto, que ela vai estar engajada. Trabalhar no plano vertical antes do caderno, O que é isso? Trabalhar em lousas, em colagem ali no cartaz, ela ter coisas maiores, no cartaz, na lousa, no painel, no quadro, que ela vai poder fazer os traçados maiores antes de ir para o caderno. Atividades com massinhas, encaixe, modelagem, aquelas atividades que a gente vai utilizar, até mesmo recorte, recortar, montar, aquelas até mesmo atividades que a gente vai rasgar, fazer bolinhas, colar, igual a gente tinha as atividades assim. Isso também trabalha a motricidade e é algo que é interessante, Então a criança ela tem que ser algo ali, pegar um desenho, um tema que seja do interesse para que a gente consiga ter um resultado positivo, tá? Então, essas atividades
muitas vezes a gente fala assim, mas isso aí é uma coisa muito fácil, isso aí é uma bobagem, não precisa de fazer isso. Mas na verdade é esses pequenos detalhes que está faltando aí para que as nossas crianças elas consigam consolidar essas habilidades, para elas conseguirem desenvolver no processo aí de aprendizagem dela, da leitura e da escrita. Então quando a gente vai lá para o lápis, né, que você vê que a criança não segura direito o lápis, ou ela não consegue copiar, ou escreve muito forte. Quando a criança chega no processo de escrita e tem uma dificuldade ali, pega o nosso olhar ali, aquilo ali é só a ponta do iceberg. O que quer dizer? Que por trás daquilo dali tem todo um emaranhado ali de habilidades, de coisas que a gente precisa trabalhar. Então, se a sua criança, ela chegou em determinado momento, ela travou, então a gente vai ter que pegar daquele momento ali para trás e ver onde que a gente passou por cima. A gente atropelou mesmo a habilidade dessa criança. Então, só quando a gente volta nessa habilidade, que a gente consolida essa habilidade, é que a gente vai conseguir sim desenvolver essa criança. Ela vai conseguir aí ter uma resposta positiva aí na alfabetização, no processo de leitura e de escrita, tá? Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Quem tá aqui comigo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, Então, a psicomotricidade, eu quero que vocês entendam, ela é a base, tá? Ela vai ser a base da alfabetização. A psicomotricidade e a consciência fonológica. Então, quando a base ela não está bem consolidada, a criança ela não vai conseguir evoluir no processo de alfabetização. E ela tem que ser uma base bem resistente, uma base consolidada mesmo. Por quê? Primeiro, a criança aprende. Primeiro, a gente aprende a ler e depois a gente lê para aprender. Então, o processo não é só ler e copiar, né? Então, é ler com qualidade, ler com fluência, entender, porque senão a gente carrega essa dificuldade aí por toda a vida. Quantos adultos eu vejo que tem dificuldade na leitura, que consegue ler e não consegue entender, que tem todo aquele processo. Então, isso é lá no processo de alfabetização, tá? Então, a gente vai consolidar essa base, trabalhar de forma que a criança ela consiga consolidar essas habilidades de consciência fonológica, né, que eu sempre falo porque é uma base importante, a gente não vai conseguir sem ela, e a psicomotricidade, tá? Então, não é só trabalhar letras, a gente vai trabalhar a criança como um ser em desenvolvimento, um ser completo, tá? Não são só as questões ali dentro de escola, que é português, matemática. A alfabetização, ela começa com o corpo. Então, ela vai começar quando a criança ela começa a se situar no corpo, a ter essa consciência corporal, a ter essa análise, ela se situar no ambiente, ela entender tanto os aspectos temporais quanto nos aspectos ali ambientais mesmo, né? Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, isso aqui é uma partezinha, né? A gente tem eu tenho um programa de alfabetização que chama NAP, que é a análise aí, que é a neurociência, trabalhando junto com a análise das dificuldades e transtornos e a psicomotricidade. Então, é uma tríade aí para destravar a alfabetização das suas crianças, né, nesse processo. E se você tem dúvidas, se você quer saber mais um pouquinho, as atividades motoras finas são, Mônica, tá bom, Mônica? Beijo pra você. As atividades motoras finas, o que é importante falar das finas? Você só trabalha a motricidade fina se a criança já tiver consolidado a motricidade ampla, tá? Então,
tem que ser feita essa análise. Ela não consolida a motricidade fina se a ampla não foi consolidada ainda. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa análise, tá? Para trabalhar as questões finas, aí a gente vai olhar se é realmente a motricidade ou se tem uma questão do tônus muscular, tá? Se a criança ela tem uma hipotonia ou uma hipertonia, né? A hipotonia, que é aquela fraqueza muscular mesmo para segurar na mão. E a hipertonia é aquela mão mais rígida ali, aquela força que coloca na mão, né, para segurar e tudo mais. Então, habilidades que a gente consegue trabalhar movimentos de pinça, por exemplo, alinhavo, a gente trabalha, atividades que a gente vai cortar, que a gente vai rasgar, que a gente vai colar, né, que vai proporcionar que essa criança ela trabalhe com a mão, né, com os dedos ali. E isso não precisa ser uma habilidade exclusiva, por exemplo, psicomotora ali, né? Pode ser uma atividade ali que eu estou trabalhando a consciência fonológica e eu vou colocar as crianças para cortar, eu vou colocar eles para não sei, colar, né? Fazer colagem. Então, habilidades que a gente vai trabalhar aí com movimentos nas mãos, que faz movimento de pinça, todos esses movimentos, eles auxiliam na hora que a criança ela precisa de realmente segurar no lápis, tá? Crianças que têm muita dificuldade fina, a gente pode usar um adaptador, né? Inicialmente, ou utilizar lápis mais grossos, né? Giz de cera, lápis, tem lápis de escrever também que é maior, lápis de cor também, até a criança ela conseguir trabalhar essa motricidade. Mas importantíssimo é analisar a ampla também, tá? Ela só consolida a fina se a ampla já tiver consolidada, tá bom? Então, o que a gente precisa de ficar na nossa aula de hoje primeiro a gente trabalha a psicomotricidade, a consciência fonológica, para depois a gente vir para a letra, tá? Para depois a criança, ela conseguir trabalhar, ela conseguir ser alfabetizada aí nesse processo, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Quem tá aqui, quer fazer alguma pergunta? Tem alguma criança com dificuldade? Tem alguém na sala de aula? Então, é importante a gente fazer essa análise, tá? Vocês vão partir da queixa que a sua criança tem. Em cima daquela queixa ali principal, você vai andando para trás ali, qual a habilidade que pode estar atrapalhando ela. E a partir daí a gente faz a intervenção, tá bom? Então, se vocês querem saber mais, toda segunda-feira, às 19h30, a gente está aqui para um bate-papo, tá? Eu vou colocar com mais antecedência o tema da live para vocês colocarem também, analisarem as perguntas, né? Trazerem perguntas para a gente poder discutir, que através das perguntas a gente tem um bate-papo bem interessante aí, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Eu adoro estar aqui falando com vocês e a nossa próxima segunda a gente está aqui de novo com mais um tema bem bacana aí para destravar a alfabetização aí das nossas crianças, tá? Então, boa noite Maria, né? Francilda, é Francilda mesmo? Ela é psicopedagoga, seja bem-vinda. Mônica, beijo Mônica, Mônica é minha companheira aí, né? Minha amiga, e trabalhamos juntas, fonoaudióloga, excelente profissional. Beijo para você, Mônica. Beijo para todo mundo que estava aqui comigo hoje, tá? Então, beijo para vocês. Muito obrigada pela presença. Se tiver dúvida, pode colocar aqui, tá? Nos comentários ou me chamar lá em box, lá nos stories. Sempre tem informações novas aí para vocês, tá bom? Então, até mais. Boa noite para vocês.